Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje vamos falar sobre uma questão muito interessante que tem circulado aí na internet sobre os nomes próprios, né? Muitos dizem que nomes próprios não podem ser transliterados ou traduzidos ou modificados de uma língua para outra. Então, tipo, se o meu nome é Jefferson aqui em português, tem que ser Jefferson em todas as línguas, né? Não pode sofrer alteração. Será que isso procede? Então, vamos aí trabalhar um pouquinho dentro da língua hebraica, né? Os nomes próprios da língua hebraica podem ser transliterados, traduzidos e modificados? Bom, antes que eu comece a comentar sobre este assunto, peço que se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser e, claro, ative o sininho das notificações para que quando eu postar algum conteúdo novo você possa ser avisado pelo YouTube, beleza? Peço também que siga minha página lá no Instagram, essa aí, Exegese Bíblica, sempre posto lá alguma coisa. E caso também tenha interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição estão todas as minhas redes sociais. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre transliteração. O que é transliteração? É isso que muitas pessoas não compreendem. Transliterar não é nada mais, nada menos do que você pegar os caracteres de uma língua e transformá-los em caracteres de outra língua. Por exemplo, aqui nós temos a palavra Yehoshua em hebraico, tá? Que é o nome de Josué, certo? Tá vendo essa letrinha aqui? Para quem não sabe hebraico, essa letrinha aqui, ela corresponde ao nosso Y, certo? Em português, né? Com esse som de I, mas ela não é tratada como vogal, tá? Ela é tratada lá como consoante, mas ela tem esse som. Então, o correspondente dessa letra em português é o qual? É essa letra aqui. Esses dois pontinhos aqui abaixo, conhecido como Shevar, ele corresponde ao nosso E, não é breve, né? Que no caso seria esse aqui. Essa letra aqui, que é o Re, corresponde ao nosso H. Entende? E assim vai. Esse aqui, ó, o Vav, com esse rolem aqui acima, tem som de O. Então corresponde ao O. Então em hebraico você tem aqui ó, erro e em português também. Tá? Então quer dizer, isso é transliteração. Eu estou pegando as letras hebraicas e transformando na sua mesma correspondência para outra língua, no caso para o português. Essa letra aqui, que é o Shin, né, ela tem som de SH, como no português. Então você vai transliterar com os caracteres em português. Esses três pontinhos aqui que vocês estão vendo, ó, esses três pontinhos aqui, tem som de U, certo? Essa letra aqui ela é muda, mas com esse tracinho aqui abaixo ela ganha um som de A, certo? Então, caso temos aqui Yehoshua, a mesma coisa em português. Então, na transliteração de uma língua para outra, você vai pegar aquelas letras daquele idioma e vai colocar os seus correspondentes para o outro idioma. Simples assim. Então, qualquer palavra, qualquer verbo, substantivo, não importa, ele pode sim ser transliterado. Isso não vai alterar necessariamente a pronúncia, certo? Então é basicamente isso. Agora vamos falar sobre o significado, tá? Uma palavra, ela tem tradução, porque muitas pessoas falam que nomes próprios não podem ser traduzidos. Bom, o que é traduzir? Traduzir é você pegar o significado de algo e dizer o que ele significa, né? Trazer o seu sentido. Então, isso acontece com nomes próprios, isso acontece com nomes normais, enfim, né? Então, por exemplo, aqui você tem ó, o nome de Isaías, tá? Que é o Yeshayahu, certo? Então, esse nome aqui, Yeshayahu, ele é composto por dois nomes. Esse aqui é Yeshá, certo?
que tem a ver com salvação. Se você pegar no léxico hebraico, no dicionário hebraico, né, ele vai trabalhar essa questão de Yeshua tem a ver com salvação. E essas últimas letras aqui que eu estou frisando é uma abreviação do tetagrama, do nome de Deus, né? E o nome de Deus, a pronúncia é discutida, mas o significado me parece que não, já que todos os dicionários que eu já consultei, eles sempre traduzem como o autoexistente, aquele que existe por si só, o eterno, né? Então quer dizer, o nome tem ou não significado? Tem. Isaías, num caso em português, né? Em hebraico seria Yeshayahu. Aqui você tem o nome dele com dois termos que têm significados. Ou seja, aqui ele está falando o quê? O eterno é salvação. Numa linguagem mais simples, né? Deus é salvação. Entende? Então, essa seria a ideia. Quando você pega esse nome aqui, ó, Avraham, que é o nome de Abraão em hebraico, essas duas letrinhas aqui, ó, significa pai. Você já ouviu falar que o nome de Abraão significa pai de multidão, né, ou de multidões? Então, por que pai? Porque essas duas letrinhas aqui, Ave, quer dizer pai. Quando você pega algum léxico hebraico, é a primeira palavra que aparece, que vai ser o Aleph mais o Veit, né, que aqui tem som de V, né, então é Av. Então aqui seria pai, e Raham, né, Raham teria a ver com uma raiz em desuso, que significa multidões, provavelmente. Então, a ideia seria pai de multidões. Quando você pega os nomes em hebraico, você vê que geralmente quando eles são mudados com um significado, né? Então, nome próprio tem significado, tem tradução. Traduzir é dizer o que aquele nome significa, certo? E todo nome significa alguma coisa, certo? Então, essa é a ideia. Um nome próprio pode sim ser transliterado e traduzido. Agora vamos ver o outro ponto. Nome próprio pode ser modificado. A pronúncia pode ser alterada. Vejamos. Aqui eu peguei para ilustrar para vocês dois termos em hebraico, tá? Esse aqui é o Yeshua, né? Yeshua, esse nome aqui, ele aparecerá no livro de Esdras, tá? Esdras 2, versículo 2. Caso você tenha alguma Bíblia hebraica, você pode consultar lá. Quando você vai transliterar esse nome para a língua grega, ele vai ser alterado. Por quê? Vamos lá. Essa letra aqui, ela tem correspondente em grego, que no caso seria essa, tá? Que é o iota, né? Que tem som de i. A mesma coisa do iud, que tem som de i também. Esses dois tracinhos aqui abaixo, que tem som de e, que é o tsere, né? Tem som de e. Em grego você também tem som de e. Então aqui você tem ie. E aqui você tem ie. Só que quando você chegar nessa letra aqui, é impossível você transliterar para o grego. Por que é impossível? Porque a língua grega não tem uma letra que tem esse som de SH ou de X. Esse som não existe em grego. Então como é que eu vou transliterar? Não tem como. Eu não posso fazer isso. Então o que você pode fazer? Colocar um termo mais próximo possível daquele som. Então como essa letra tem som de SH, que seria muito parecido com o nosso X, né? Em grego você não tem. Só que você tem essa letra aqui, ó, que é o sigma, que tem som de S. Então, a letra mais próxima dessa aqui seria a letra S. Então, se coloca a letra S, a mais próxima, já que eu não tenho outro correspondente, né? Aqui eu tenho a letra U, certo? E aqui eu tenho também a letra U.
No caso aqui eu tenho o ômicron, que tem som de O, e aqui eu tenho o Y, que tem som de I ou U, né? Como se fosse um UI, né? Mas a gente geralmente pronuncia U ou I. Só que quando você tem esse encontro aqui, ó, no caso o ômicron, que tem som de O, com essa letra, então você pronuncia apenas ela com som de U. Ela aqui fica muda. Então você tem Yesu. Entende aqui, ó? Yeshu. Percebeu que muda o som por causa dessa letra aqui? Então a pronúncia daquele nome foi alterado, porque você não tem correspondente. Aí vem a última questão. Aqui você tem um som de A. Essa letra ela é muda, mas como ela tem aqui o patá, ela tem som de A. E por que que em grego você não encontra a letra A depois disso aqui, para ficar Yeshua? Primeiro, a língua grega ela é uma língua diferente da língua hebraica. Por quê? A língua grega, como eu já disse em outros vídeos, ela é uma língua sintética. Ela é uma língua morfológica, onde você analisa a palavra pela sua morfologia. A língua hebraica não, você analisa a estrutura pela posição das palavras, é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, caso eu queira falar Jesus como sujeito de uma frase, eu escrevo dessa forma aqui, ó, Jesus, com esse sigma no final. Se eu quiser falar como um dativo, um objeto indireto de algum verbo, eu falo Yesoi ou Yesu, porque Yesu pode ser genitivo ou dativo. Aqui é nominativo e aqui é dativo, que aparece inclusive no livro de Josué. Yesun com N no final indica o acusativo. Então aqui está no caso acusativo. Então note que a palavra grega ela muda geralmente a última letra para indicar que aquela palavra está tendo função diferente dentro da frase. Além do mais, um substantivo que termina com a letra A em grego é feminino. E o nome Jesus ou Yeshua, ele não é feminino. Entende? Então você não pode colocar a letra A no final. Por quê? Porque palavras que terminam com a letra A são femininas. 2, a língua grega ela é uma língua sintética, ela é uma língua mais morfológica, ela tem muito a ver com a letra final, é o que vai definir qual é a função daquela palavra. Aqui você tem um dativo, aqui você tem uma acusativa, aqui você tem um nominativo, aqui você tem um genitivo, né? E por aí vai. Então quer dizer, a língua hebraica não tem isso, a língua grega tem. Então, por falta de correspondência sonora de uma língua para outra, o nome ele pode sim ser alterado, e isso é inevitável, ninguém vai mudar isso, entende? É isso que as pessoas precisam compreender. Aqui é outro caso, ó, o nome de Abraão, né? Abraham. O que que acontece aqui? Aqui você tem essa letra, ela é muda, né? Mas como ela tem o patá, que é esse tracinho aqui, ó, ela tem som de A, então é A. Aí, quando eles foram transliterar para a língua grega, eles colocaram a letra A. Só que quando eles chegaram aqui, isso aqui é um V. A língua grega não tem V. Se não tem V, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar assim uma transliteração? Não. Ele vai modificar para um B. Por quê? Porque a letra mais próxima de um V seria o B. Já que em hebraico, essa letra aqui, ela pode ser V ou B. O que vai diferenciar é se ela tem um pontinho dentro ou não. Quando ela tem esse pontinho dentro, ela significa B. Quando não tem, ela significa V. Mas a escrita é a mesma. Então eles fizeram o quê? Como não tem V em grego, eles colocaram B. Aí aqui temos R em RA, né? No caso, o R seria essa aqui. E essa cruzinha aqui abaixo seria a letra A. Então, RA, eles colocaram aqui, ó, RA. Aí aqui temos um HA. Eles colocaram apenas um A.
entende? Aí o M no final eles colocaram M, ou seja, eles foram ajustando a palavra pelos seus correspondentes. O que falta de uma língua para outra, você tem que fazer uma adaptação, não tem para onde correr. Por exemplo, o meu nome é Jefferson, mas se eu for escrever esse nome em grego, vai ser impossível. Por quê? Simplesmente porque em grego não tem a letra J. Em hebraico também não tem a letra J. Então, como é que eu escrevo Jefferson nessas línguas? É impossível. Não tem como. Além do mais, o nome Jefferson, esse on aí, em grego, seria um acusativo. Então, assim, se eu fosse fazer alguma ação, seria Jeffersos, né? Com S no fim, não com N. Jeffersu, son, so e ser, como vocativo. Então, quer dizer, a palavra ela vai ser alterada o tempo inteiro, porque nós não temos correspondente de uma língua para outra com as mesmas letras sonoras, né? Então isso acaba gerando uma complicação. Então, assim, para resumir, né? Um nome próprio ele pode sim sofrer uma alteração, um nome próprio ele pode sim ser transliterado e um nome próprio ele pode sim ser traduzido, e isso não tem como negar. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero também que eu tenha explicado bem, né? E não se esqueçam de seguir a minha página lá no Instagram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.